Oi, gente, tudo ok? Hoje eu finalmente comecei maquiada. Geralmente eu não tiro a maquiagem assim. Eu sempre tiro a maquiagem no chuveiro, que eu limpo a pele, né, com sabonete esfoliante e tal. E o dos olhos eu tiro quando eu vou dormir por conta das lentes de contato. Eu vou tirar a maquiagem agora pra estar conversando um pouquinho com vocês. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, deixa aí seu like, se inscreve aqui no meu canal. Se você não quiser mais vídeo desse tipo, mas deixa seu like que isso me ajuda demais na divulgação dos meus vídeos, tá? Eu tô de tomara que caia, tá? Mas é que aqui no vídeo não tá mostrando. Mas eu tô de tomara que caia, hein? Ainda não caiu. Conversar um pouquinho com vocês, contar pra vocês um pouquinho como foi. A gente teve Covid, né, aqui em casa. Vocês sabem que eu tenho a Antonella de 4 anos, eu tenho o Benjamin de 6 meses. E foi uma fase, assim, bem difícil. Deixa eu tirar aqui meus cílios e ir conversando, né. Então, foi bem complicado mesmo. Oh, o cílio já tava caindo. Foi bem complicado mesmo, né. O primeiro a ter sintomas, né, apresentar sintomas foi o Benjamin. Por incrível que pareça, o nosso bebezinho, ai, ele teve um pouquinho de tosse, né, e febre bem baixa. Aí já ficamos meio em alerta em casa, né. Depois, no outro dia, quem apresentou sintomas fui eu. Porém, os meus sintomas não foram sintomas gripais. Por isso que as pessoas devem ficar bem alerta, porque não é uma gripezinha. Às vezes os sintomas, eles são diferentes de pessoa para pessoa. E eu, no meu caso, foi manchas no corpo. E tive também uma elevação da temperatura, mas não chegou a ser febre. E dores no corpo, muitas dores no corpo. Mas também, gente, foi um dia só. Depois já passou tudo. Já entrou eu entrei com medicação, né, tudo prescrita pelo médico. Ficamos em isolamento e os sintomas passou. Gente, eu sempre guardo meus cílios de volta, porque cílios dá pra gente usar mais de uma vez, sabe? Então eu guardo. Bom, então foi isso. Daí no outro dia eu já estava sem sintoma, depois de começar, né, a tomar antibiótico, antialérgico e tal. E aí quem começou a apresentar os sintomas foi o Marcos. Bom, pra tirar a maquiagem aqui eu vou usar esse meu demaquilante da L'Oréal com esses disquinhos de algodão. Mas já tá acabando, ó, tá no finalzinho. Na verdade é uma água micelar, né? Eu falei demaquilante, mas é uma água micelar. Bom, então, gente, eu comecei a perceber que não era dengue, porque até então eu tava achando que era dengue, sabe? E aí eu comecei a notar que, né, tipo, Benjamin, eu, Marcos, todo mundo com sintomas, então poderia não ser a dengue mesmo. E aí o Marcos foi pior, assim, ele ficou 3 dias moribundo, assim, que não levantava do sofá pra nada. Eu foi um dia só que eu fiquei mal e mesmo assim fiquei no atendimento, né? E fiquei um dia de cama, digamos assim, né? Eu fiquei um dia ruim, mas não pude ficar de cama. Até porque, né, gente, eu tenho 2 filhos pequenos. A minha maior preocupação em todo momento eram meus filhos, meus pais, que eu tive contato com os meus pais um dia antes, muito contato. Então a minha grande preocupação era isso, era deles terem pego, né? Mas graças a Deus, Deus livrou meu sogro, minha sogra, minha mãe, meu pai, todo mundo que a gente teve contato. E realmente foi nós que tivemos mesmo. Os sintomas, como eu disse pra vocês, foi diferente. O Benjamin também apresentou manchas pelo corpo, né? A Antonella não apresentou nada de sintomas, nenhum sintomas. E o Marcos, ele ficou com a garganta muito ruim, uma tosse, com catarro. E depois ficou seca a tosse. E ele estava com o nariz assim ruim, corpo dolorido. Ele sentia muitas dores nas pernas. Ele sentia muito cansaço também. Eu não senti, gente, pelo contrário. Eu comecei a medicação, eu comecei a ficar, tipo, serelepe. Eu não conseguia sentar. Alguma coisa foi ativada no meu organismo que eu não conseguia sentar. Mas depois eu fiquei sabendo que o antibiótico que eu tava tomando, ele dá aceleração no coração. Então acho que deve ser isso, né? Porque daí eu fiquei muito serelepe, assim. Eu fiquei muito ligadona.
E ainda bem, né, gente? Porque com 2 crianças eu precisava estar ativa, já que o Marcos não tinha como me ajudar muito, não. Agora que eu limpei a pele, eu vou usar esse tônico aqui da Neutrogena pra limpar mais profundamente, né? Eu só não passo no olho ele, tá, gente? Eu falo pra vocês que, assim, os sintomas, gente, eles não foram os piores, né? O nosso caso foi leve. Eu perdi o olfato e paladar no 7º dia. Quem me acompanha lá no Instagram viu tudo, eu compartilhei tudo por lá, acompanhou tudo com a gente. E eu demorei um pouquinho pra vir falar aqui, porque, na verdade, eu tava em dúvida se eu ia falar ou não. Porque pode ser que algumas pessoas não gostem de quando a gente compartilha esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que tá acontecendo com tanta gente, né? Tanta gente tá pegando Covid, às vezes pega e não sabe se é ou se não é, tá tendo dúvidas, né? Que eu achei interessante falar. Tem muita gente também que tá com muito medo, que também tem criança pequena, tem bebê em casa. Enfim, esse foi o maior desafio do Covid. Na verdade, foi o medo, né? Bom, limpei a pele, agora eu vou passar meu Bioil, que eu tô com umas manchinhas da gravidez, né? Então, gente, o medo foi a pior parte, digamos assim, de ter pego o Covid, porque a gente fica com medo de internar, a gente fica com medo de ficar longe dos nossos filhos. Eu fiquei com muito medo de eu ficar ruim e o Marcos ter que dar conta das 2 crianças, sabe? Eu fiquei com muito medo dos meus pais terem pego, eu fiquei com medo de, enfim, da gente acabar indo parar em hospital, de precisar de oxigênio, de precisar de intubação, Olha, eu vou falar pra vocês, a gente ficou com muito medo de tudo mesmo. Eu fiquei muito assustada e essa é a pior parte, assim, qualquer sintoma diferente que a gente acordava, foram muito poucos sintomas, tudo muito leve, muito tranquilo, mas qualquer coisa nova, assim, a gente já ficava realmente desesperado. Quando eu perdi o olfato e paladar, eu fiquei muito triste. Muita gente compartilhou comigo que fazia 6 meses que tinha pego Covid e não tinha voltado ainda. Eu fiquei bem abalada, porque eu uso muito olfato, muito paladar. Eu falei, nossa, a gente vai dar tanto valor quando voltar, né, e tal. E realmente, gente, voltou. Eu saí do isolamento, voltou tudo. Foi voltando aos pouquinhos. E então, cada corpo é cada organismo reage de um jeito. Eu não consigo explicar, a medicina também ainda não consegue explicar o porquê que algumas pessoas têm casos mais leves, outras já evoluem para casos mais graves, né? Mas eu queria dizer pra você, né, que tá aí angustiado, passando por isso, pra você entregar tudo nas mãos de Deus, sabe? Entregar os seus medos, as suas angústias nas mãos de Deus. É só Ele que tem o poder de nos livrar mesmo disso, tá? Então não se prenda a informações, porque informações é importante, né? Mas cada pessoa vai passar aquilo de uma forma, a gente às vezes entende de uma outra forma. Então cuidado, filtra muito bem todas as informações que tiverem, né? Toma isso, toma aquilo, faz isso, faz aquilo. Na realidade mesmo, a gente tem que acreditar naquilo que a medicina consegue comprovar. O restante, eu entendo que são tentativas, né? Nem tudo nos convém. Então, tomem muito cuidado com as escolhas de vocês. E confia assim em Deus mesmo, coloca a sua família, né, perante a Deus. Eu acho que é muito importante a gente ter, assim, manter uma oração muito forte pelo mundo, né, gente? Porque o mundo tá doente, né? Quem diria, gente, as pessoas, né, precisam de oxigênio, que é uma coisa que Deus nos deu de graça, né? Bom, então eu limpei aqui minha pele, foi bem rapidinho, só usei 2 produtos. Usei o Bioil aqui pra finalizar, agora eu não vou sair de casa nem nada, não vou passar nada agora. Depois, antes de dormir, é que às vezes eu passo um cremezinho no rosto, né, principalmente por conta das olheiras. Mas é isso, gente, eu queria conversar um pouquinho com vocês, explicar que sim, a gente teve Covid,
Pedir pra vocês me acompanharem lá no Instagram, porque lá no Instagram eu consigo conversar mais com vocês sobre tudo. Quem me segue lá já sabe em primeira mão as coisas. Não é que eu tô deixando o YouTube de lado, não é que eu não vá compartilhar aqui. É que aqui as coisas demoram um pouquinho mais pra acontecer. A preparação aqui é um pouquinho mais demorada. E tudo isso que eu tô falando pra vocês, né, relatando pra vocês, faz exatamente um mês que aconteceu. A gente saiu do isolamento e que tá tudo certo com a gente. Então fica aí a experiência, né, de uma família que conseguiu passar por isso. Não foi fácil, juro pra vocês, não foi fácil, foi muito difícil. Não por conta dos sintomas, não por conta da doença, porque graças a Deus pra nós veio leve, mas foi por conta realmente do nosso psicológico, né, o meu principalmente como mãe. Então é isso, gente, eu queria compartilhar isso com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!